que o outro está fazendo. Né? Uma interação muito boa que eles têm. Então, vamos lá, vou passar a palavra aí a Igor e a Rafael. Vocês podem começar a apresentar o trabalho, né, que está relacionado com... Eita, já esqueci o nome do... Restauração. Perfeito, muito obrigado. Os senhores são sempre restauração e reconstrução. Então, isso mesmo. Vamos lá. Bom, galerinha, como o professor disse, a gente teve uns pequenos problemas aí no começo. Eu sou o Rafael, meu amigo é Igor, e a gente vai começar a apresentação agora, tá? Já tá compartilhando? Tá. Vê só. O Rafael, ele realmente é seu amigo ou vocês só estão fazendo trabalho junto e é só colega? Não, a gente é amigo. É de amizade. A gente quase já há um tempinho já também, né? A gente já conhece há um relacionamento tempo. de longa data, né? Longa data, muitas provas. Quase um casamento. Essa parte eu não sei não, mas tudo bem. Tá gravando, né? Né? Tá gravando, Igor. Eita, vamos lá, galerinha. Bom, vamos começar, né? A gente tem 3 problemas que foi proposto para a gente fazer, onde o primeiro, ele pede para a gente desenvolver alguns filtros no domínio espacial para minorizar efeitos de ruídos nas imagens que o professor entregou para a gente. Só para complementar um pouco, o outro grupo, eu acho que na semana passada também falou um pouco sobre o domínio espacial. Aí, Rafael vai falar um pouco sobre o programa, e só para dar uma relembrada, que essa filtragem do domínio espacial é basicamente uma convolução entre duas funções, normalmente uma imagem e uma máscara, que gera uma função resultante, uma terceira função. Aí. Pronto, a gente já tinha rodado o programa, porque até Wildson viu, a gente estava meio que vendo como é que ia ficar a apresentação. Então, aqui a gente tem a imagem da coruja que o professor disponibilizou, que ela é essa primeira imagem aqui. Como vocês podem ver, ela está muito ruidosa, tipo, tem vários pixels brancos que não era para existir aqui, mal dá para ver as pintas da coruja. E aqui a gente tem algumas imagens que elas foram tratadas, digamos assim. Essa primeira imagem aqui, ela foi utilizado um filtro de média nela, onde vocês podem ver que aqui já dá para ver melhor as penas da coruja, né? Aqui a gente usou um filtro gaussiano. Esse terceiro daqui, a gente usou um filtro bilateral. Aqui a gente não usou um filtro, na verdade é uma máscara, que é um borramento, onde você pode ver que ele está meio que suavizando os pixels. E por último a gente tem um filtro 2D, que ele na verdade é um filtro de média móvel, certo? Bom, a gente vai agora conceituar alguns conceitos para vocês. Eu vou começar falando o que eu comecei, falando da máscara, que o que eu já disse, né, ele faz uma convolução entre a imagem, ou seja, se eu quiser só retirar uma cor, eu posso simplesmente aplicar uma máscara dessa certa cor que eu quero e convoluir ela com a imagem. E a imagem resultante só terá essa cor determinada que eu quis. Aí, mostrar. Baixa um pouco. Aqui é um esquema, né, de como funcionaria a ação de uma máscara, e aqui é no programa como é. A gente usou uma máscara parecida com essa para resolver um problema, acho que foi da lista 3, não tenho certeza se foi a lista 3. Aqui a gente tem a foto de uma raposa, não é um panda vermelho, tá? É uma raposa. E aqui, onde a gente queria determinar apenas a cor laranja dela. Então, vocês podem ver que acho que ficou muito zoado aqui. Tipo, acho que é porque já tinha rodado. Mas aqui as partes brancas seriam. Eita. É porque eu só ia acrescentar que eu falei só da cor, mas também, obviamente, tem vários tipos de máscara, né? Como também de um array, né? De uma matriz e tal, para eu querer saber o que eu... Tipo, uma borda, se eu quiser saber só a borda dessa raposa, entre outros. Como eu falei lá no começo, essa imagem daqui, ela só tá com uma máscara, ela não tem filtro. Beleza? O filtro de média móvel, que eu vou pedir desculpas a vocês, que devido ao tempo a gente não conseguiu se aprofundar muito nesse conceito,
a gente tem que o filtro de média móvel, ele funciona da seguinte forma, ele faz uma média de um determinado número de pontos da nossa imagem, para através desses pontos ele gerar o nosso sinal de saída, certo? Essa figura daqui da coruja, que é a 2D, ele é um filtro de média móvel. Você vê que ele, daqui, ele é um dos que menos, não muda tanto quanto a imagem original. Claro que ela está bem menos ruidosa, mas ela não chega a comparar com o filtro de média normal, certo? Aqui a gente tem um exemplo, espero que não dê nenhum problema. Minha internet está um pouquinho ruim, tá, gente? Então, bom, aqui a gente tem uma placa de circuito impresso que está com a imagem bem ruidosa, bem degradada, e após a aplicação do filtro, a gente já consegue identificar melhor os componentes, beleza? Só para detalhar um pouco mais como foi que ele fez essa média, a gente pegou como máscara uma matriz 5x5 e simplesmente dividiu por 25 para ter a média aritmética. Pronto. O borramento, ele é uma das coisas que a gente aplicou lá em cima, que foi o que teve um desempenho melhor, digamos assim. Ele, na verdade, ele faz uma suavização da imagem. Ele remove alguns detalhes que ele considera que não é tão importante assim, ou então ele vai conectar pequenas linhas para a imagem ficar mais fluida, digamos assim. Só que dependendo do quanto você borre a imagem, você vai acabar perdendo informações, porque ele vai tirar coisas que não deveriam ser tiradas. O professor passou para a gente uma imagem, que é essa ultrassom aqui, essa primeira, e você pode ver que ela está bem degradada, e a gente aplicou aqui uma máscara de uma matriz 3x3, e ela ficou um pouquinho melhor. À medida que a gente vai aumentando, se eu botar uma matriz aqui 6x6, por exemplo, vocês podem verificar que, quando carregar, né, que ele já vai dar uma melhorada, tipo, a quantidade de ruídos a gente percebe que foi suavizado. Só que se eu aumentar muito, sei lá, não sei nem se vai funcionar, uma 10x10. Pronto. Uma 10x10 você vê que a gente já perdeu muita informação. Tipo, o que importa no ultrassom seria o que tivesse aqui dentro. Você não ia conseguir ver. Não que aqui você conseguisse ver, mas aqui você já não conseguiria ver tão bem. Por fim, a gente tem um aguçamento, que o aguçamento, ele na verdade, ele faz um realce de alguns detalhes da imagem, certo? Esses realces geralmente são de transições de cor. A gente não colocou um exemplo aqui, porque a questão 3, ela é totalmente focada na parte de Laplacianos, e o Laplaciano, ela é o mais simples de ser aplicado e o mais simples da gente entender nessa parte de aguçamento, beleza? Bom, vamos agora para a parte que a gente tá mais trabalhado. Bom, a nossa segunda questão, ele pede para a gente identificar... Oi? Oi, rapidinho. Pode falar. A insistência do uso dos filtros de média móvel, de mediane, enfim, nessa semana, não é tanto pelo uso, e sim pela conceituação teórica. Vocês teriam como, sei lá, apresentar uma conceituação mais sólida e a relação que existe entre as máscaras e essas técnicas de filtragem, né, como média móvel e outras técnicas como de borramento e aguçamento. Tem como fazer essa relação, essa primeira conceituação de máscara e depois a relação delas com os outros tópicos? Sim, tu quer isso hoje? Ou... Agora. Então, essa parte de média móvel foi como eu acabei de falar, a gente não conseguiu se aprofundar tanto por conta do tempo. Então, se tu quiser que a gente traga ela na próxima, tipo na quinta ou então na sexta, antes do grupo apresentar, é tranquilo. Mas hoje... Só queria, tipo, que a gente aplique uma média e depois aplique depois um borramento, algo assim? Não, que você conceitue. O que é uma máscara? Uma máscara é uma função, é uma matriz para ser convolvida com a imagem, né? Para o que eu quero, o que eu vou querer da imagem, né? Se eu vou querer suavizar, se eu vou querer borrar, se eu vou querer a cor dela, se eu vou querer a borda da imagem, as bordas da imagem. Basicamente.
Algo assim, professor? Beleza, isso mesmo. Isso aí. E qual a relação que ela tem com a média móvel? Como é que eu faço, implemento a média móvel usando uma máscara? Bom, a média, a Tu média pode móvel, citar, pô, tu pode citar esse teu trabalho, da última questão, por exemplo. Tu tem umas matrizes lá, né? sim, mas com os laplacianos e tal, E isso então, pô. O Laplaciano não é um aguçamento? sim, Não. exato. Mostra lá, pô. Mas o problema é como assim? Como é que o senhor quer relacionar com, o senhor quer relacionar com a média móvel? Eu não entendi muito bem isso. Não, é uma máscara, enfim, é Sim, uma máscara. A máscara independe se vai ser de média móvel ou vai ser de é, Laplaciano. Enfim, é uma máscara. Aí eu estou dizendo, sim. ó, mostra a máscara, um tipo de uma máscara, né, No que a caso, gente tu queria ver precisa a para matriz, é isso? implementar. Isso, Mas que a tem gente tipo uma máscara ali, não? A gente não mostrou, não? Não, mostra o aí, que eu né? entendi, Passou rápido? Não, não. O que ele queria era uma matriz, tipo, bonitinha. Ué, Aqui é uma Ah, sim, matriz. sim, sim. beleza, mas aí Mas também é abstrato, né? Quem é sim, W sim. de menos um? Quem é essa miséria do rato aí? Ah, sim, sim, Quando a entendi, gente for entendi. apresentar a parte de Laplaciano, que seria o aguçamento da gente, a gente vai mostrar para vocês detalhadamente como é que é uma máscara. Tipo, ela é uma matriz Mostra que logo, vai. Rafa. Vai, que suspense da Globo. Não é novela das 9, É não. porque o coisa não tá comigo, tá? Eu só tô com o problema um e o 2. Eu tenho que Ah, fechar para Igor apresentar. Deixa eu botar tá para bom. Igor apresentar. Bota aí, Vai. Igor, vai. Tá de boa aí. Peraí. Eu vi Deixa eu ver agora no aqui. chat, o professor mandou a imagem do panda vermelho. Vocês vão ver o que é uma raposa e o que é um panda vermelho, e depois vocês vão tirar a conclusão de vocês de se Segundo a aquilo é Wikipedia, um panda Deixa eu ver se vermelho tá. ou panda ruivo também é conhecido como raposa de fogo ou gato de fogo. certo. Mas a gente vai Então, por mostrar isso que que é essa aquele. confusão. Calma, a Mas gente é vai uma mostrar. raposa, mas é um panda. Mostra só a matriz aí, Igor. Ou se tu Falou quiser, de novo. tu. Eu tô falando ainda? Tá falando. Ah, beleza. É porque eu saí daqui do celular e não tô conseguindo enxergar a apresentação. Mas peraí. A Cuidado, matriz. cuidado pra não Pronto, mostrar. Pronto. É aí, porque pronto. a gente ia deixar para depois, para ficar melhor explicado e tal, mas. Pode ser Relaxe. que. Você Bom, fala o que eu quero. bom, tá certo. Bom, esse aqui é basicamente é a matriz do Laplaciano, que é chegada a partir da segunda derivada de uma função. E o que essa matriz vai fazer? Ele vai basicamente pegar, vai Não, mostrar a peraí. borda da imagem. Ô, Igor, desculpa. Talvez eu tenha me expressado errado. Não precisa te explicar isso agora, não. Era só no sentido do seguinte: tanto a média móvel, né? Porque o que é a média móvel? A média móvel é um somatório, Média né? aritmética. E é isso, a média aritmética é o somatório, você coloca de valores de intervalo que vai do intervalo A ao intervalo B, que compreende determinado valor. A gente chama de Sim. valor atual. Beleza? Essa é a média móvel. Como é que a gente implementa a média móvel em imagens? Aí é o que a gente está vendo aqui. Você está mostrando embaixo. A gente consegue implementar ela utilizando o conceito de máscara, que é essa matriz que está apresentando. Assim como a gente também o faz com o Laplaciano. O Laplaciano, ele não é uma matriz. O Laplaciano é um operador. Operador que é descrito nessa linha que está lá em cima, né? Que é a segunda derivada. Aí, essa segunda É em a cima. segunda derivada, né? No contexto discreto, ele é essa próxima, certo? E Sim. que ele é implementado computacionalmente por meio de uma matriz, que é essa que ele passou, isso aí, que é essa do lado esquerdo. Sim. Beleza? Então, isso é como a máscara é uma maneira que a gente tem de implementar determinadas operações com as imagens, com sinais bidimensionais. Beleza? Sim. Pronto. Certo. Então, pode voltar lá, valeu, bicho. Pode voltar Voltar lá, a ordem. lá para onde tu tava, por Tá, favor. ok. Peraí. Estão vendo a tela? Ainda não. Quando vocês estiverem vendo, vocês avisam, tá? Agora sim. Estão vendo? Pronto, ok. Pronto. Aí aqui o aguçamento a gente vai deixar para mostrar exatamente quando a gente for mostrar
perdão, o laplaciano na questão 3, tá bem? Bom, o problema 2, ele pede para a gente identificar e corrigir um ruído de rotação, que é esse nomezinho aqui. Eu não sei se ele é skew ou se é skel. Se o professor puder... Eu acho que ele não pode. Eu acho que ele não vai corrigir, não. Eu também acho. Bom, um ruído de rotação. De inglês. Ele é um ruído de rotação. A gente, para identificar esse ruído de rotação em um texto, né? Aí o professor deu para a gente uma imagem, e essa imagem a gente vai ter um texto que ele está inclinado, e a gente tem que detectar essa inclinação e depois fazer a rotação dela para ela ficar na posição correta. A gente utilizou o método da transformada de Hogue. O professor pode dizer que a gente viu em alguma cadeira, mas eu não lembro de ter visto isso em nenhuma cadeira da faculdade, certo? Ele é um método até simples de fazer uma identificação, porque basicamente ele vai identificar linhas, círculos, elipses, tudo que é facilmente parametrizado. A gente viu, eu acho que foi em álgebra linear, parametrização de funções, e a gente sabe que tem algumas que são bastante simples, certo? Bom, e a partir disso a gente vai... Vou rodar isso aqui para mostrar para vocês melhor. A gente vai identificar algumas linhas, espero que não dê nenhum problema. Aqui a gente tem a imagem de uma casa, certo? Essa casa, ela foi binarizada, né, para a gente só para identificar, e ele conseguiu identificar as linhas, que seriam esses contornos daqui, beleza? Como é que a gente faz para poder encontrar essas linhas? Ela tem uma parametrização, beleza? A parametrização, obviamente, vai ser diferente se a gente estivesse utilizando elipses ou círculos. A partir disso, a gente vai utilizar essas linhas... Deixa eu rodar a imagem. Era para ter rodado tudo antes, perdão, tá, gente? A gente vai ter dois parâmetros, que seria um ρ, que aqui está um Rzinho, mas ele é um ρ, e um θ, onde esse ρ ele é a distância do ponto de referência para a gente, para a nossa linha, e o θ seria a inclinação em relação ao eixo x dessa linha aqui do R, do ρ, beleza? E a equação é uma equação de parametrização de reta para a forma polar normalmente, que é o ρ, ele vai ser igual a um x, que vai ser o cosseno de θ, mais um y igual a um y seno de θ. E aí ele vai entrar em uma matriz acumuladora, que é igual aquela matriz que Igor mostrou para vocês, quando a gente estava falando, que ele mostrou ali do problema 3, sendo que esses valores eles vão ser preenchidos através dessas informações que a gente gerar, certo? E as informações que a gente vai pegar vai ser tanto o ρ quanto o φ, onde esse φ ele vai ser determinado pelo valor que o usuário quiser, beleza? Aqui é um exemplo de como seria, onde ele está tentando identificar alguns pontos, e ele vai, quando a gente faz a parametrização, ele não vira retas, tá? Eles viram essas linhas curvilíneas aqui. Então, ele vai identificar um ponto B e o ponto A. Dependendo da quantidade de linhas, essa precisão vai ser maior. Você pode ver que aqui ele já tem 3 linhas, essa aqui que foi a primeira que ele lançou, ela passou um pouco longe, só passou no ponto A, beleza? E ele consegue identificar também o grau que ela está em 45 graus. Em relação ao programa, que era o que o professor pediu para a gente fazer, a gente teve alguns probleminhas. Por quê? Eu vou mostrar para vocês. Bom, o professor, como eu falei para vocês, a gente vai identificar linhas. E quando a gente rodou o programa pela primeira vez, a gente se deparou com um pequeno problema, que nessa imagem em específico, ele tem essa borda daqui. E o programa, ele identifica que essa borda daqui também é uma linha. Então, a primeira opção da gente foi chorar, né? Mas aí o professor disse que chorar não ia resolver nada e pediu para a gente dar um jeito. Então, a gente utilizou o conceito de máscara. A gente pegou uma máscara... Cadê? A gente rodou... Mas eu tirava esse quadrado daí. Facinho, facinho. Mas eu não sou você, né? Então... Bom, a gente aplicou uma máscara, onde a gente identificou apenas o que a gente queria. Caso o professor ou algum de vocês perguntem o motivo desses valores, foi na tentativa e erro, tá? A gente testou, se eu não me engano, 3 ou foram 4 valores, e esses foi o que a gente teve uma saída melhor, beleza?
Deixa só eu facilitar aqui. Pronto. Aqui a gente vai ter essa mesma imagem, só que a gente inverteu os bits dela para poder trabalhar como se fosse a imagem original, só que sem as bordas. Bom, como a gente vai trabalhar com essa nova imagem, a gente vai precisar que ela seja upada aqui nos nossos arquivos. Como vocês podem ver, não tem a imagem da máscara. Então eu vou rodar, atualizar para tentar ser mais rápido, e aqui ele vai ter a imagem da máscara. Essa imagem da máscara vai ser a que a gente vai estar fazendo a identificação e a rotação do texto. Bom, como é que funciona essa rotação e essa identificação? Como eu falei para vocês, a gente vai usar a transformada de Hughes. Só que para isso a gente vai ter que definir, para ele identificar que ela está torta, e vai ter que identificar como fazer para fazer a rotação. Os primeiros passos é bem simples, ele vai carregar a imagem, ele vai pegar as dimensões da imagem, e ele vai inverter os bits para transformar aquilo que fosse preto em branco e o que é branco em preto, ele vai binarizar a imagem, e depois disso ele vai pegar os parâmetros, que é o mais importante, que é da transformada de Hughes, onde ele vai precisar saber o comprimento, o mínimo comprimento que a gente vai ter de cada uma das linhas de Hughes, o espaçamento máximo entre essas linhas. O OpenCV ele já tem um comando específico para ele já tem um comando específico para fazer essa transformada de Hughes, onde a gente só precisou determinar agora aqui o ângulo máximo, né, que ele seria utilizado, e aqui o ângulo que a gente desejava para cada uma das linhas. Como a gente quer que o texto fique 100% reto, a gente decidiu que o ângulo entre cada uma das linhas seria o ângulo de zero, certo? E aqui ele tem uma função matemática para determinar ele. Bom, e depois ele vai pegar e vai fazer a rotação. Ele vai fazer os mesmos processos, ele vai carregar a imagem, ele vai binarizar a imagem, ele vai verificar o que é, ele não vai desprezar, mas ele vai ver o que é redundante na nossa imagem, que não vai ter nenhuma informação relativa, e ele vai trabalhar só com aquilo que tem informação, que no caso são as letras. O que fosse de branco do lado de fora, ele não vai utilizar. Bom, depois que ele faz isso, ele vai determinar o centro da nossa imagem e fazer a rotação. Deixa eu botar aqui. Quando a gente faz a rotação, na minha visão, isso aqui ainda está um pouquinho torto. O professor disse que meu olho tem problema, mas na minha visão isso aqui não está 100% reto. Mas ele já conseguiu identificar e deixar ele normal. Se a gente fosse tentar fazer isso, só para vocês verem como é o... Reparem que quando ele tem a borda, essa borda daqui ela continua torta, o texto ele dá uma rotacionada, só que ainda não fica, ele não rotaciona tudo, ele não consegue identificar que isso daqui também seria para rotacionar, beleza? O texto ok, que seria o texto que tivesse certo, sem estar rotacionado, que foi uma das coisas que o professor pediu para a gente fazer, para mostrar que realmente esse programa... Opa, eu escrevi alguma coisa errada. Texto ok, underline... O ok é tudo mágico. Verdade. Obrigado. Não vi quem falou, mas obrigado, tá? Fui eu, pô. Ah, obrigado, Igor. Pronto. O texto ok, como vocês podem ver, ele identifica que ele não fica 100% reto, ele considera que isso daqui são linhas também, e ele tenta meio que rotacionar essas linhas, certo? E seria isso, a gente, para fazer uma transformada de Hughes. Alguma dúvida, mestre? Mestre não, doutor, perdão. Paulo? Ele tá escrevendo, acho que ele não tá podendo falar, não. Mas ele falou que tá perfeito. Ah, maravilha. Então agora eu vou deixar a explicação com o Igor, tá bem? Vai lá, Igor. Tá aqui. Beleza. Foi? Tá mostrando aí? Pode ir, tá mostrando. Beleza. Agora eu vou completar o terceiro problema falando agora sobre o Laplaciano. Bom, primeiramente, o que é um Laplaciano? Bom, o Laplaciano é um operador 2D, né, que ele em duas dimensões,
da segunda derivada espacial de uma imagem. O Laplaciano de uma imagem, ele realça regiões que têm uma rápida mudança. Normalmente isso é visto muito nas bordas, porque quando se muda muito rápido de cor, ele rapidamente detecta usando o Laplaciano. E por ele ser um detector de rápidas mudanças, ele é muito suscetível a ruídos, porque qualquer ruído na imagem pode causar, ele também vai detectar, né? Porque cada ponto branco, e aqui é tudo preto, ele vai notar e também vai marcar esses pontos. Logo se a imagem não for totalmente limpa, é sempre importante usar algum tipo de filtro nele, ou gaussiano, ou mediano, ou algum filtro que ajude ele. E como se chega no Laplaciano? Pronto. Primeiro, tem a definição de uma derivada de primeira ordem com uma função discreta, nós temos essa diferença, onde nós temos essa função i aqui no centro, e andando mais nós temos outro 1. Aí se faz a segunda derivada para chegar no Laplaciano, e nós teríamos andando à direita com a intensidade 1, andando à esquerda com intensidade 1 e com intensidade 2 no centro. Igualmente no y, nós teríamos andando agora no eixo y, nós iríamos andar com intensidade 1 para cima, com intensidade 1 para baixo e com 2 no centro. E como o Laplaciano é a soma da segunda derivada em x em y, nós teríamos um para a direita, um para a esquerda, um para cima, um para baixo, e somando as do meio nós teríamos o 4. E assim nós temos a matriz básica do Laplaciano. Há outras matrizes também que nós conseguimos chegar, com um exemplo, essa matriz aqui, esse kernel aqui, 3x3. E agora, aplicando isso aqui no código, nós conseguimos ver, utilizando a biblioteca NumPy, e fazendo esse array primeiro esse daqui, e temos esse array aqui também, esses dois arrays que formam a máscara, ou enfim, com esse kernel nós podemos chamar a função no OpenCV do filter 2D, que ele faz essa convolução dessa máscara, dessa máscara na imagem. E aqui consegue-se ver como é que o Laplaciano fica. Ele detecta toda a borda quando há essa mudança de intensidade e tal. Ele irá realçar o que ele faz. Então, essa segunda imagem aqui eu só mostrei só para mostrar o que acontece se eu não transformar, se eu não mudar ele e colocar em cinza. Como ele realça essa mudança de intensidade, ele também, se ele não for cinza, ele vai também mudar no RGB e acaba tendo alguns problemas se você quiser algo mais específico, se você quiser usar algo mais específico, essa função do Laplaciano. E aqui eu utilizei uma máscara. Ô, Igor, eu acredito que ele esteja fazendo em cada uma das camadas individualmente, né? Você pode notar aí que há linhas azuis, há linhas vermelhas, e se eu não me engano, se minha visão estiver boa, há linhas... aqui, né? Vermelho. E tem linhas azuis também, azul, vermelho e verde. Mas minha visão não é muito boa, né? Até porque alguns discordam de mim achando que aquele texto está torto.
quando claramente não está. Mas tudo bem. Certamente não há vermelhos, verdes e azuis aí. Obrigado. Aí, essa mesma função que eu utilizei aqui, eu poderia utilizar também utilizando só o OPCV, que ele nos fornece já essa função Laplacian. E nós só precisamos informar o quanto é que essa imagem suporta. Aqui eu coloquei 16 bits por pixel, porque para não ocorrer um overflow da imagem. Mas logo aqui embaixo eu converto de novo para 8 bits por pixel. E o kernel que eu quero. É basicamente essas três coisas aqui que o Laplacian, que eu preciso para usar o Laplacian. Você poderia explicar-nos o que é o kernel? O kernel é basicamente a matriz, né? Se eu estou dizendo que o K-size é 3, então é uma matriz 3x3, né? A máscara. É uma matriz, máscara. A máscara. Porque se você disser que vai escalonar a máscara, aí você vai ter problema. Você escalona uma matriz, mas não escalona uma máscara. Como também o senhor não vai aplicar uma matriz na imagem. O senhor vai aplicar uma máscara, nunca uma matriz. Beleza? Só para que as coisas fiquem bem registradas. Tá certo. Aí, aqui eu utilizei, né, mostrando o que ocorre se eu não fizer uma filtragem na imagem dessa bola de futebol americano, acredito. Ele detecta cada pontinho aqui e ele vai também realçar. Acaba que eu não consigo enxergar direito. Enquanto aqui eu já tenho a definição do... Segundamente, eu vou ter mais algumas matrizes detectoras de borda. Essas três matrizes aqui, eu vou ter uma detectora de borda vertical e aqui eu vou ter outro... Máscaras. Uma máscara. Isso, máscara. Matriz, não. Uma máscara para detectar a borda vertical, uma máscara Laplaciano, e isso aqui também é outro detector de borda. Aqui. E aqui eu tenho essas imagens. Primeiramente, eu utilizei essa daqui para conseguir ver as detectoras de bordas verticais e horizontais. As verticais só vai aparecer de cima e a horizontal aqui. E aqui são as detectores de borda normal. Eu utilizei outras imagens, né, para tentar visualizar, para tentar ver. Inclusive, eu utilizei meu colega aqui, meu colega como cobaia também, para ver se dava para verificar se o contorno do contorno. Ia ser uma foto de Paulo Lugo, tá? Aí achamos no último momento melhor não utilizar. Vocês são muito sábios, viu? Eita, povo sábio da gota. Wildson mal sabe ele que aquela foto que ele colocou no grupo vai custar a aprovação dele. Eu coloquei foto em grupo? Oxi, eu não coloquei foto em nenhum grupo. E ainda o lábio realçado, cabra. Isso é uma inveja do meu lábio da gota. Eu nada a ver com aquilo. Paulo Hugo na tua banca de TCC, vice Wildson. Eu não fiz nada, não tenho nada a ver com isso. Vou seguir aqui. Mas deixamos a resenha do lado. Tu pode subir um pouquinho, Igor, novamente? Para onde? Isso, peraí. Calma. Tu poderia relacionar, né, mostrar essa máscara, essa primeira que você está mostrando aí, que são as bordas verticais, com a imagem que apresenta apenas as bordas verticais. Veja, por exemplo, que a linha central ela é nula. Okay. No caso dessa dos quadrados, que é mais visível. Sim. Isso. Aqui. Como assim? O senhor quer que eu relacione como assim? Isso, você pode observar, por exemplo, que a gente é capaz de ver as bordas verticais, porque, ó, se você botar lá as bordas horizontais, se você subir, bota, por favor, lá na máscara. E se você nota aí, ó, que a gente zera, né,
o ponto central e como é que eu posso falar? Faz um realce bem significativo naquilo que está nas adjacências. Então, imagine que quando você aplica essa máscara, o ponto central, o pixel que você está processando, ele vai ser multiplicado por 0, que é o elemento, no caso, central dessa máscara, certo? E o que está acima dele e o que está abaixo dele, né, que vai buscar essa transição horizontal, o que está acima e abaixo, né, na horizontal, que vai ser ressaltado. Já na de baixo, você pode observar que é o contrário. Então, o pixel central, ele fica novamente no meio da máscara, certo? E aquilo que é de cima e embaixo não vai fazer não vai fazer nenhuma alteração, porque também estão zerados. Só que o que está à direita e à esquerda, eles são reforçados com esses números 1, 2, 1, menos 2 e menos 1. Tá certo? Então, você pode perceber essa relação das máscaras com essa sua capacidade de identificar bordas na horizontal ou na vertical. Para completar, eu vou falar um pouco sobre o Laplaciano do Gaussiano, que é uma máscara que é responsável por já diminuir essa quantidade de... essa quantidade de ruído que há na imagem. Aí, essa é a função base do Laplaciano do Gaussiano, e com o sigma igual a 1.4, que eu não sei direito como se usa essa função, mas eu tenho o resultado, essa matriz, que aplicando ela, usando ela como máscara, eu vou ter mais detalhes nas bordas aqui. Por exemplo, como se eu utilizasse isso aqui, eu não consigo ver direito, enxergar direito os azulejos e tal, o rosto, tal. E aqui eu já vou ter um pouco mais de detalhes, já vou ter mais. E para exemplificar, aqui eu tenho a Poli, aqui eu tenho a nossa querida Poli, e as ruas dela ficam muito mais marcadas, ficam muito mais realçadas, né, utilizando o Laplaciano do Gaussiano. E é isso. Isso, eu ia pedir para tu, coisa só para deixar claro, gente. A imagem que a gente usou, vocês podem perceber que ela é laranja, ela tem o peito branco e tem uma parte da boca também branca. Embaixo tem uma raposa e embaixo tem um panda vermelho. Assim como os humanos, as raposas e pandas também têm variações nas suas colorações de pele e de pelo. Então não sejamos preconceituosos, dizendo que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Todo mundo é o que quiser ser e pronto. Obrigado, Igor. Obrigado, Rafael. Não, professor. Lacrou. O importante é que seja feliz. E foi Zé, né, que colocou a foto. Tá certo, depois eu falo com o Zé. Certamente Eita. Zé, estavam dizendo que você tava almoçando agora e Mentira, deixou o celular Zé, embora. Não. Não almoçou não, né? Quando eu entrei no grupo, aquela imagem já estava lá. Certo. Então fui eu que fiz, né? Provavelmente. Foi, com certeza. Ó, Rafa, tinha um item, o 2.3, que ele falava assim, que era para combinar a tua proposta, que no caso foi usando a transformada de Hu, com Certo. a ideia da projeção horizontal. Tu conseguisse ver algo relacionado com a projeção horizontal, essa proposta de projeção horizontal? Eu vi, eu esqueci até de falar contigo. Eu encontrei um artigo onde porque tipo, quando eu botava projeção horizontal, só aparecia coisa de arquitetura, e não tem nada a ver com arquitetura. Deixa eu pegar aqui a foto, peraí, Vici. Certo. Enquanto tu tá abrindo aí, tu encontrasse um artigo, mas nada implementado em Python ainda, né? Não encontrei. Certo.
Essa é uma estratégia que ela é muito usada já há bastante tempo, não é uma coisa nova, não. E ela apresenta um desempenho bem interessante. Né? E você pode combinar essa projeção horizontal com a projeção vertical e com projeções diagonais em ângulos específicos. E, inclusive, ela é utilizada para fazer a identificação de caractere, sabe? Tipo, a projeção horizontal de uma letra P de Paulo e D de dado, ela pode ser bastante parecida, mas a projeção vertical não, né? Você vai ter aquela perninha do P mais puxada, e aí dá para fazer uma diferença mais razoável, né? O U e o V, você também consegue perceber algumas diferenças se você fizer na diagonal, com a inclinação próxima com que o V fica, enfim. Então, é uma técnica já bastante conhecida e bem interessante. Se um dia alguém se interessar por essa área de trabalhar com os caracteres. Pronto, deixa eu te mostrar. Eu não tô com o artigo aqui, mas eu printei a imagem do que o rapaz pegou, onde ele tem... Dá pra ver aí? Todo mundo tá vendo? Ainda não. Tá carregando? Dá pra ver. Dá pra Agora ver? sim. Pronto. Dá um onde zoom ele... aí, pai. Fazendo isso. Olha. Onde ele tinha esse texto daqui, não vai dar para ver direitinho o texto, mas enfim, ele tinha esse texto e ele aplicava uma projeção horizontal que resultava nesse gráfico, para o texto retinho. Quando ele inclinava o texto em um determinado grau, esse mesmo gráfico, ele mudava completamente. Sendo que, tipo, ele não mostrava como que ele fazia para identificar a rotação e nem como isso daqui ele ia utilizar para, tipo, voltar a rotação, entendeu? Ele só mostrava os dois gráficos. Olha, se tu observar esse gráfico daí, essa Qual dos dois? esse daí agora, Esse tu aqui. vê poucos pontos com espaços próximos de zero. A Sim. maioria, ela tá com algum valor. Né? Uhum. Se tu olhar o outro, tu vai ver vários pontos. Pronto, tá vendo? Ela vai para máximos, tipo como se fosse funções impulsivas. Sim. Dá um pulso e volta a zero. E esses zeros aí são exatamente os pontos de espaço entre uma palavra e outra. Então aí é uma maneira, por exemplo, de você identificar se o texto ele está ou não rotacionado, né? Porque aí se ele não tiver rotacionado, você vai conseguir ver os espaços vão estar mais ou menos alinhados. Se ele tiver rotacionado, aí não vai ficar tão bem assim, entende? Ele vai acabar o final de um começando com o início de outro e tal, alguma coisa assim. Posso fechar aqui? Pode, claro. Então, eu vou finalizando aqui. Queria agradecer a Rafael e a Igor por terem feito o trabalho, né? Apresentado esse material de grande importância, né? E também agradecê-los porque eles tiveram um compromisso, né, de apresentar aquela primeira parte do trabalho, né, uma vez que houve uma desistência no grupo deles, mas eles não se ativeram a isso, né, essa desistência, para enfim, para não apresentar, né, eles não deram como desculpa, eles de fato entenderam que o mais importante aqui não é a apresentação de A, B ou C, mas a apresentação para o grupo, né, para que todo mundo aqui do grupo da disciplina possa ter contato com todos os conteúdos e a gente possa discutir, beleza? Então, novamente, agradecendo, parabenizando os dois aí pelo excelente trabalho. Parabéns, foi muito bom. Arrasaram. Que fique registrado aí, viu? Que Rebeca lhe deu um parabéns. Tá vendo? Parabéns. Peraí, quem foi que se emocionou com o discurso? Eu queria um parabéns de Wilson. Gabriel, minha namorada, falou que se emocionou com o seu discurso. Rapaz, tu tem namorada, macho? Sabia não. Eita, desculpa aí. É uma novidade. E E aí, Léo?
Rapaz, Vai. Ó, gente, vamos nessa. O Wilson começou a brincadeira sem graça, né? Então, Esse uma boa negócio não noite a ficou todos. gravando chatão, né, professor? Ainda bem. Eu acho que ela tá vendo o chat também, mas tudo bem. mas noite esse a negócio grava o chat, né? Só pra vocês ficarem sabendo. É uma grande satisfação. Lembrando que ainda tá gravando, tá, Wesley? Isso tá no YouTube, Então, Eu tô alertando. né? Eu tô alertando. Vai pro boa YouTube, noite, vamos embora. tá aberto. Já sextou, gente. Sextou. Então, Valeu. sextou, valeu. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite, Boa pessoal. noite. Bye.